E está só começando. Jornal da Cultura. Apoio Bradesco. Digital ao seu gosto. Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministro da Fazenda anuncia os nomes da equipe econômica e diz que, sem restaurar a confiança, o desemprego vai subir ainda mais. E veja também nesta edição. Presidente interino Michel Temer reúne a base aliada para negociar o nome do novo líder do governo. Eduardo Cunha anuncia que irá ao Conselho de Ética na quinta-feira para fazer a própria defesa. Procuradora e professora de Direito Constitucional Flávia Belvezan vai cuidar da Secretaria de Direitos Humanos do novo governo. Elenco do filme brasileiro que concorre à Palma de Ouro em Cannes protesta contra o afastamento de Dilma Rousseff. Conselho Federal de Medicina aponta redução no número de leitos no SUS e ministro da Saúde nega a intenção de limitar o atendimento. Supremo Tribunal Federal revela a descoberta de escuta no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Brasil investe em tecnologia para prever tempestades, mas ainda encontra dificuldades em alertar a população. E nossa bancada tem a presença do jornalista e escritor Jorge da Cunha Lima e do coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Com o desemprego em alta e a queda da renda das famílias, mais de 1 milhão de brasileiros deixaram de ter planos de saúde. E uma pesquisa mostrou que o SUS, mesmo superlotado, perdeu quase 24 mil leitos em 5 anos. Aline perdeu o emprego em março e junto o plano de saúde. Por causa de fortes dores no seio, ela procurou o Sistema Único de Saúde para fazer um exame. Mas a data disponível... 1 ano para ser marcada a mamografia. Eu tive que pagar, na época, um particular. Com o desemprego em alta e a redução da renda familiar, mais de 1 milhão de brasileiros deixaram de ter planos de assistência médica entre março do ano passado e março deste ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, só no primeiro trimestre deste ano foram mais de 600 mil cancelamentos. Não dá para você ter uma responsabilidade de pagar todo mês. E a gente vai vivendo do jeito que dá, né? O custo está muito alto, as prestações são muito caras e ele é aposentado e não dá para a gente pagar. Sem um plano particular, esses pacientes acabam migrando para o sistema público de saúde, que há tempos está superlotado e cada vez mais sucateado. Em 5 anos, 19 estados e Distrito Federal perderam quase 24 mil leitos de internação do SUS. Em dezembro de 2010, eram 335 mil leitos. Em dezembro do ano passado, o número caiu para quase 312 mil. Além de lidar com antigos problemas como a falta de estrutura e pessoal e a demora para marcar consultas e exames, a saúde pública enfrenta atualmente novos desafios. As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue e o zika vírus. O recém-nomeado ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse ontem que o Estado não tem como sustentar o acesso universal à saúde. Hoje, diante da repercussão negativa, ele recuou. Falou que o SUS está estabelecido e que o tamanho não deve ser revisto. Eu acho que o SUS hoje está com dificuldade de receber a própria população que ele já recebe. Mas ele tem que estar preparado para receber todos que o procurem, porque ele é a política pública definida constitucionalmente que tem que dar conta de atender todos os brasileiros. Ricardo Senes, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma análise do novo quadro do governo, dos seus ministérios, principalmente o Ministério da Economia. Mas antes de fazer essa análise, vamos aqui na vertente do ministro da Saúde. O ministro da Saúde que teve a sua campanha eleitoral financiada pelas operadoras de planos de saúde. E aí vem a público dar essa fala, quer dizer,
Não pode, no início de governo, sair falando qualquer coisa, né, Senis? William, o Temer tinha a ideia de colocar um notável na área de saúde, né? Ele era uma das áreas que ele tinha selecionado aí, porque de fato o problema é gigantesco, né? O problema de gestão, o problema de orientação estratégica para essa área aí, e acabou, de alguma maneira, sucumbindo para a necessidade de composição da base, né? E colocou talvez uma liderança aí que não esteja talvez muito alinhado aí com a agenda do momento ou com vamos dizer, a necessidade de determinadas posturas mais cuidadosas aí logo no início do governo, e deu alguns deslizes aí, mas me parece que é parte da composição. Infelizmente o governo teve que, para sustentar uma base tão ampla como ele está montando, com 14, 15 partidos, ele teve que, de alguma maneira, entrar num loteamento que me parece que foi um pouquinho longe demais, né? Um pouco de loteamento, acomodação você precisa fazer, mas talvez o Temer tenha, de saída, feito isso de maneira um pouco exagerada. Né? Jorge da Cunha Lima, boa noite. Qual é a sua avaliação em relação a essa primeira semana do governo interino Temer, mais especificamente na área de saúde? Na área de saúde, eu vejo um problema que vai ser de todas as áreas, pelo que nós já notamos. É uma falta de jornalistas, de assessores perto dos ministros. Porque há coisas que não são nem da tecnologia, da competência, mas são uma certa malícia diante da repercussão do que se fala. E alguns setores começaram a falar bobagem, né, no começo do governo. E para conter isso, precisa se aprofundar um pouco, dar menos entrevista e ver a realidade. Você veja, a base da sociedade está mudando. Antigamente, no meio que você frequentava eu, quem frequentava o SUS? Eram os setores mais modestos da nossa convivência. Hoje não. O SUS já está sendo absorvido pela classe média. Eu já tenho companheiros, já tenho amigas e amigos de meus filhos que já estão no SUS, entende? Então, esse ministério, que deveria ter sido dado a um técnico de alta relevância, tem que tomar cuidado, não só no que diz, mas no que vai fazer rapidamente. Registro aqui dos nossos telespectadores, Rodrigo Rossi Falcone, pelo Facebook. Ninguém mais fala daqueles cidadãos de Cuba sem registro no Conselho de Medicina, onde eles estão, não vieram para salvar a saúde do Brasil, não vieram para atender, onde não havia médicos. O Rodrigo Campos, por acaso, algum sistema público de saúde no mundo tem condições de atender a uma população gigante como a brasileira? Esse é outro ponto, né? É um ponto bom, sem dúvida nenhuma. A questão é que, me parece que a grande questão do SUS não é necessariamente se ele tem que ser universal, gratuito, etc. Acho que é uma definição que está na Constituição, o brasileiro, de maneira geral, aceitou isso e tem ratificado isso. Agora, o que eu acho que é a questão fundamental, e é o primeiro ponto, só que no sentido inverso do que o telespectador indicou, a porta de entrada de qualquer plano, de qualquer sistema de saúde público é o médico da família mesmo. Tá certo? Essa ideia de medir a eficiência da medicina pelo número de leito especializado, na verdade, você só chega no leito especializado, no hospital especializado, depois que você passou por uma longa triagem. Então, se você tiver, de fato, uma rede de médicos de família realmente operando, uma segunda fase, um segundo nível, que é essa prestação de serviço na área de saúde mais imediata, algumas questões de exames, as questões de prestação de acompanhamento de doença crônica, etc., você vai tirar 40% da demanda aqui dos outros níveis. Então não adianta ficar olhando aqui os outros níveis se você tem um problema de entrada. Até a própria matéria foi feita na frente do Hospital das Clínicas. Uhum. O Hospital das Clínicas não é um hospital de entrada. Ele é um hospital de hiperespecialidade. O problema é que as pessoas acabam indo lá. E tem um pouco essa referência. Não é a gente está mal acostumado a achar que o hospital é a porta de entrada. Não é. A porta de entrada é exatamente o médico que está cuidando do dia a dia. Então, a ideia dos cubanos aí, que foi, na verdade, acabou virando uma briga política e mal interpretada por um lado, mal apresentada por outro, mas a lógica faz sentido. Você precisa jogar médico com mínimo de qualidade para a ponta do serviço. Você vai, de alguma maneira, desanuviar todo o resto e até adiar essa questão que o ministro quis botar o dedo agora, que é se o SUS faz sentido ou não. Antes de discutir isso, vamos discutir o próprio modelo que está implantado hoje, né?
O governo interino brasileiro foi alvo de protestos no Festival de Cannes, na França. Os atores do filme Aquários levantaram cartazes quando passavam pelo tapete vermelho. A manifestação foi no topo da escadaria do Palácio dos Festivais. O diretor Kleber Filho, os atores Sônia Braga, Humberto Carrão e outros integrantes do elenco exibiram mensagens em inglês e francês com os dizeres: "O mundo não pode aceitar este governo ilegítimo. Um golpe está acontecendo no Brasil. 54 milhões de votos foram queimados. Dilma, vamos resistir com você." Um dos atores ainda abriu a camisa para mostrar a frase: "Super Dilma." Na sala de exibição, mais protesto do elenco, os convidados estrangeiros aplaudiram os atores brasileiros. O Brasil concorre à Palma de Ouro com um longa Aquários, do diretor Kleber Mendonça Filho. O filme é ambientado em Recife e protagonizado pela atriz Sônia Braga. O enredo tem a crítica musical aposentada lutando para impedir que o prédio antigo onde mora seja vendido e transformado num edifício moderno. O senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima? No dia 22 de maio serão anunciados os vencedores. Jorge da Cunha, era um lugar para fazer este protesto legítimo, ou foi um desgaste desnecessário à imagem do Brasil? Primeiro, estamos todos torcendo para o Aquários, para que o Aquários vença em Cannes. Deve ser um belo filme, que ele é um belo diretor. Agora, eu acho que essa questão do golpe, dessa propaganda do golpe que está sendo feita no exterior, merece algum tempo nosso aqui. Por quê? Foi lançada uma campanha de golpe com grande eficiência, mas não só para combater o governo do Temer. Essa campanha foi feita como um biombo para esconder a realidade produzida pelo PT, que foi a corrupção e a incompetência. E ninguém me tira da cabeça de que essa campanha está profundamente ligada a um despistamento. Agora, que golpe é esse que tanto se fala, em que uma presidenta sai de avião, vai para os Estados Unidos, em aeronave comandada por oficiais das Forças Armadas Brasileiras, volta, retoma o seu cargo, em que uma presidenta temporariamente impedida mora no palácio, tem todo o direito e já foi chamada para fazer a sua defesa e tem a hipótese de voltar ao governo. Que golpe é esse em que a gente tem hipótese de voltar ao governo? Que golpe é esse que não tem uma arma na rua, que não tem nenhum ditador à vista ou na cadeira do poder? Então, eu tenho a impressão que o Brasil realmente, e não só o Ministério das Relações Exteriores, mas os homens desse país que têm pensamento também. Porque os defensores da ideia do golpe são pessoas simpáticas, são atores famosos, tudo isso. E nós temos que contrabalançar essa ideia com a racionalidade dos fatos. Os fatos é que tem que presidir essa cortina criada para inventar um golpe que não existe. Sênia. William, eu acho que essa questão do golpe está muito mal colocada, né? Eu acho que, partindo da boca de presidente, no caso agora uma presidente afastada, etc., eu acho de uma irresponsabilidade monumental, tá certo? Alguém que veio de uma luta de resistência à ditadura, depois passou para a montagem de um partido, foi eleito, como foi o presidente, né, do partido do PT, foi reeleito, depois elegeu a Dilma, depois foi reeleito. Ou seja, numa normalidade institucional, que é muito irresponsável uma autoridade vir falar numa hipótese de golpe para a situação. É irresponsável, tá certo? Você pode discordar de um aspecto ou de outro do processo, mas qualificar de golpe é uma intervenção, é uma ruptura institucional. É um conceito muito claro, é um golpe de Estado, é quando você tem uma subversão da ordem institucional do país. A gente pode ter tido você pode até discutir o processo do impeachment, acho que é legítimo discutir. Até a questão do fato em si, da responsabilidade fiscal, se de fato foi um crime ou não, etc. Mas você pode chamar de jogada política,
pode chamar de qualquer coisa, mas de golpe de Estado não pode, está errado do ponto de vista conceitual. Agora, isso na boca de um cidadão ou de uma força política, você pode lamentar, falar, olha, discordo, mas tudo bem, você quer fazer esse argumento, você faz. Agora, o que me preocupa, que no caso dos artistas, etc., acho ruim, equivocado, mas não acho tão grave. Agora, o que eu acho grave é um presidente eleito, reeleito, com o seu parceiro de chapa sendo eleito e reeleito, vir com esse argumento. Eu acho que a responsabilidade é quando sai de uma autoridade numa república que às duras custas está se consolidando e se consolidou. Então, aí soa alguma coisa, realmente, eu não tenho outra palavra, seria de responsabilidade mesmo. A seguir, PT faz críticas internas ao governo Dilma na primeira reunião após o afastamento da presidente e a difícil tarefa de alertar a população sobre tempestades, como as ocorridas esta semana em São Paulo e em outros estados. Nesta terça, no Provocações, não perca a segunda parte do programa com o psicanalista Jorge Forbes. A psicanálise não adianta mais nada porque ela faz mais perguntas do que sabe responder. Ao contrário, eu acho que a psicanálise hoje em dia... Cultura e educação no Brasil. Fale. Terça, 00:30. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. O Núcleo de Projetos Políticos do Novo PP já recebeu mais de 30 mil mensagens pelas redes sociais. Hoje, o Novo PP tem a participação da sociedade nos melhores projetos para cada cidade do estado de São Paulo. São Paulo está na contramão. A Guarda Municipal protege a Cracolândia. A Câmara vota o fim dos pancadões. E o prefeito vai lá e veta. Não dá para errar na guerra contra o crime. A Guarda deve apoiar a polícia e a rota tem que estar na rua. Então é isso que fazem. Você e o John ganham a vida solucionando mistérios. Detetives consultores. Não temos pistas. Eu não diria isso. Como sabe que ela tinha uma mala? A perna direita tem pequenas marcas de água no calcanhar e na panturrilha que não tem na esquerda. Estava levando uma mala de rodinhas com a mão direita. Não dá pra ter esse padrão de marcas de outro jeito. Mala pequena pelo tamanho das marcas. Isso é óbvio, não é? Não é óbvio pra mim. Sherlock. Sexta, 22h. O país investe em tecnologias para prever vendavais, como os que ocorreram esta semana em Goiânia, Santa Catarina e em São Paulo. Mas ainda tem dificuldades para alertar a população. Casas destruídas como se fossem de papel. Em algumas comunidades, não sobrou nada. No interior de Santa Catarina, na noite de domingo, um vendaval atingiu várias cidades, deixando 4 mortos e 20 feridos. Em Goiânia, ruas alagadas. E inundação no novo terminal do aeroporto, inaugurado há uma semana. Na Grande São Paulo, a forte pancada de granizo no fim da tarde de ontem durou 1 hora. Derrubou mais de 170 árvores e causou 2 mortes. Algumas árvores caíram sobre a marquise dessa padaria, deixando 2 feridos. Hoje pela manhã, o estrago estava espalhado por vários bairros. Na imagem dos radares, dá para ver o momento exato em que a tempestade passou pela capital. Na página principal do Instituto Nacional de Meteorologia na internet, qualquer pessoa pode ver avisos de ocorrências naturais em todo o país. Clicando no mapa, a gente sabe, por exemplo, que há uma previsão de queda da temperatura em São Paulo. O sistema informa que a temperatura deve cair entre 3 e 5 graus, com leve risco à saúde, e também mostra as áreas que devem ser afetadas. Ou então uma previsão de geada amanhã no Paraná, com risco leve de perda de plantações. Em Santa Catarina, a Defesa Civil faz alertas pelas redes sociais. No domingo, avisou sobre a chegada de ventos fortes.
Mais comuns nas regiões sul e sudeste, vendavais são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de ar e ocorrem normalmente durante tempestades. Este mapa, no site da Defesa Civil do Paraná, mostra as ocorrências no estado desde 1980. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, lançado em 2012, previa investir quase 19 bilhões de reais em 821 cidades. Segundo o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais da Universidade de São Paulo, a infraestrutura de coleta de dados melhorou. Ao mesmo tempo que você começa a observar uma grande quantidade de instrumentação sendo disponibilizada para vários institutos de pesquisa e órgãos operacionais, né? Ao mesmo tempo a gente vê que existe uma falta de pessoal para fazer a operação e manutenção desse serviço. E aí, Senis, não dá para ficar brincando com os fenômenos da natureza, né? Acho que a gente já pode ter um trabalho aí de prevenção, não sei, ações. O que poderia melhorar? Porque parece que, tá vendo, o Instituto, ele detecta as reações, né? Eu não sabia disso, eu estava desatualizado, porque até onde eu estava informado, o Brasil tinha uma carência de monitores e sensores meteorológicos que dificultavam um acompanhamento mais preciso, né? Mas pelo que o professor indicou aí, isso vem melhorando, o que faz todo sentido. E aí talvez a questão seja o que você pode transformar a partir dessa base de informação, o que você pode transformar em ação de fato para reduzir dano, né? Eu acho que aí talvez tenha alguma questão importante. Eu acho que a primeira delas, que a gente está vendo hoje, a primeira instituição que talvez precisa ser alertada é hospitais, escolas, porque se acontece uma coisa dessa, você fica isolado, o seu filho, etc. E a segunda eu acho que as empresas que fazem gestão de eletricidade, de telefone, de água, etc., para conseguir, de alguma maneira, se preparar. Então, o que a gente viu aí, e a gente estava até comentando aqui anteriormente, tem áreas de São Paulo que estão 24 horas sem luz. Imagina assim, numa casa que você tem pessoas que não têm nenhuma necessidade mais notável, está tudo bem. Agora, você imagina um ambiente onde você tem idosos que precisam de equipamento ou qualquer coisa do gênero. Você está lançando, então... Me parece assim, ótima notícia de que melhorou a capacidade de previsão meteorológica. Agora, talvez falte a segunda parte, que é transformar isso numa política pública de redução de dano, né? Olha aqui, o Luiz Fernando Lins, curioso, no exterior, eu fui avisado pelo Google de perigos climáticos, sem fazer nada. Por que será que isso não ocorre aqui no Brasil? Marcão Vieira, pelo Facebook, com toda essa tecnologia, não pensaram em fazer um aplicativo para os brasileiros sobre esses vendavais que surgem do nada. E aí, Jorge, tragédias rotineiras, né? Eu acho o seguinte, esse alerta é necessário para situações marítimas, fundamental, e é necessário para situações de risco previsíveis, encostas e instituições públicas, hospitais, tudo isso. Estou de pleno acordo. Mas o problema não é esse. O problema é que a infraestrutura das cidades não está preparada para nada. Na França, você teve em Paris, a última enchente de uma cidade plana foi em 1910. 106 anos atrás. 106 anos atrás. Agora, em São Paulo, qualquer chuva de 15 minutos inunda diversos pontos da cidade. O que adianta uma previsão do tempo quando em frente de cada casa de São Paulo tem uma árvore com cupim, entende? Que cai, que tem um sistema de semáforos único do mundo. É um sistema de semáforos que precisava ter guarda-chuva em cada esquina, porque ele não resiste a uma garoa. Então, diz que não resiste a um espirro. Um espirro do motorista, o semáforo fecha e multa em cima da gente. Agora, então, sem brincadeira, porque a coisa é bastante patética, é que não há um planejamento urbano, não há uma política urbana para os fatos mais corriqueiros, como uma tempestade de 60 km por hora, que não é corriqueiro, mas não se compara aos vendavais americanos de 120, 150 km por hora, entende? Então, eu acho que é um problema muito forte do senhor prefeito. Não este,
qualquer outro. Qualquer outro, né? Você me falou nos bastidores que sua casa tem 2 dias que está sem luz, né? E o Gilvani Moleta aqui, que é o diretor de engenharia da TV, está falando que a nossa torre lá a Torre da Cultura está funcionando em geradores há 24 horas. 24 horas, eu passei por lá. Pois é. Apesar da prévia da inflação oficial de abril ser a menor em 4 anos, o governo interino tem grandes desafios pela frente. E hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a equipe que vai tentar reverter a crise. O rombo nas contas públicas no primeiro trimestre foi o maior dos últimos 20 anos para o período. Por esse motivo, o aumento de impostos e a volta da CPMF não estão descartados. Esses impostos deveriam ser aplicados em benefícios, né, para quem paga. Tem que abaixar um pouco esses impostos ou unir tudo em um só, né? Na Previdência, o déficit é estimado em 167 bilhões de reais este ano. Por isso, o governo discute uma idade mínima para a aposentadoria. Não sabe se administrar o que se arrecada e muito sem administração. A taxa básica de juros está em 14,25% desde julho do ano passado, sem perspectiva de redução. E o desemprego ficou em quase 11% no primeiro trimestre, o maior índice da série iniciada em 2012. A solução não é fácil, né, filho? Não há milagres. O pelotão que vai tentar reverter esse cenário foi anunciado hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A presidência do Banco Central ficou com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Ilan Goldfein. Ele foi diretor de política econômica do Banco Central no governo Fernando Henrique e tem passagens pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Para a Secretaria de Acompanhamento Econômico, foi nomeado Mansueto Almeida, especialista em política fiscal e técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Outra secretaria, a de Previdência do Ministério da Fazenda, foi dada a Marcelo Caetano, doutor em Economia e ex-pesquisador da Escola de Economia de Londres. E o ex-analista da Secretaria do Tesouro Nacional e ex-diretor do Banco Central, Carlos Hamilton, vai responder pela Secretaria de Política Econômica. Sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. O dia do presidente interino, Michel Temer, foi marcado por uma reunião com os representantes dos 13 partidos da base aliada para discutir quem será o líder do novo governo na Câmara dos Deputados. 2 nomes disputam a vaga. André Moura, do PSC, que é aliado do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, tem o apoio da maioria da base, inclusive do PMDB. Mas o PSDB, DEM e PPS preferem o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, ele que presidiu a Comissão Especial da Reforma Política aqui na Câmara no ano passado. Esse assunto será, porque o Michel Temer é um homem do parlamento, negociado, tratado com todos da base, porque essa é uma prerrogativa do presidente da República. Vamos lá, Senes. O José Carvalho, aqui vou aproveitar a ponderação de José Carvalho. Aumentos de impostos só resolvem problemas de caixa dos governos incompetentes, ou seja, todos os governos. Eu lembro muito bem aqui da sua análise do governo Dilma, que não era pessimista, até um período, e depois eu não cheguei a perguntar mais, e agora entra um governo novo falando que tem uma crise estabelecida e que precisa se trazer credibilidade ao mercado. É isso mesmo? Esse governo é um governo de notórios, todo mundo já sabe a fórmula. O que precisa é a execução, e essa execução passa prioritariamente pelo Legislativo. William, eu diria o seguinte, que o que a gente está vendo na montagem, pelo menos na área econômica, aí, mais precisamente a área do Ministério da Fazenda, foi um choque de credibilidade aí que eles tentaram dar. Começar do Henrique Meirelles, que foi vamos dizer, quem comandou o Banco Central ao longo do governo Lula e passou conduziu muito bem, né? Entregou a política monetária e tudo que vinha em torno dela em boas condições. Ele foi chamado de volta, obviamente com um símbolo aí de referência para o mercado, e se cercou de pessoas que o mercado reconhece como caras muito competentes, com uma agenda que também o mercado já reconhece, não só o mercado, mas os analistas reconhecem como a mais evidente. Vai retornar o chamado tripé, né? O câmbio flutuante, meta inflacionária e buscar equilíbrio fiscal e superávit fiscal. Mas qual que é o problema aí? Aí vem um ponto que você mencionou, William. O problema é que até um certo ponto, você pode acreditar que é gestão
que pode fazer aí uma melhora da situação econômica do país. Mas é só até um certo ponto, porque o resto, o grosso da agenda, é reforma que precisa, sim, aprovação do Legislativo. Então, a questão por exemplo, da Previdência, que está na agenda, já estava na agenda do Levi, estava no Nelson Barbosa e está, obviamente, no do Meirelles, que é algum tipo de correção na Previdência. A Previdência não vai te dar uma folga de caixa no curto prazo, mas é uma reforma que é necessária porque ela altera a tendência do ponto de vista fiscal de longo prazo e é importante sinalizar isso. O segundo é tentar a desvinculação de receita obrigatória, pelo menos de maneira temporária. Tem alguns gastos, alguns não, o orçamento é totalmente engessado e a margem que o governo tem de conter gastos é muito pequena. Quando você tem uma queda brusca na arrecadação, obviamente o desequilíbrio é natural, porque você tem uma rigidez no gasto, então ele está buscando uma certa flexibilidade, pelo menos temporária e tal. E a terceira vai ser, William, certamente algum aumento de impostos. Pois é, essa que é a bronca, Sênis. O Diogo Moba está aqui, nota 9,9 para essa equipe do Temer. Vamos ver quantos gols consegue. O Franz Joseph, é muito fácil para um governo tirar dinheiro da população do que cortar despesas necessárias. E o Antônio Saci aqui também pelo Face, CPMF nem pensar. Não dá para cortar mais, Sênis? William, precisa de novo sangrar a população? Então, a questão é cortar onde? Porque é o seguinte, parece que... Se eu fosse boa de economia, eu estava lá no governo. Eu faço jornalismo. É que não é de economia, não é um problema de economia, é um problema de política. Porque é tal negócio, todo mundo concorda em cortar. Só que desde que não seja a minha parte, ele quer cortar do outro. Então, o próprio Mansueto, que agora está indo para a Fazenda, ele tem uns números muito interessantes. Se você pegar onde estão os gastos principais do governo, você vai ver que tem uma parte que é gasto social. Você pode melhorar ali, fazer um ajuste, mas eu diria que não é o grosso onde você vai cortar, tá certo? Porque gasto social no Brasil faz muito sentido, é investimento social, é melhor chamando. Você tem uma outra parte que é previdência, que pode ser, você divide em previdência da área pública e de previdência na área privada, você vai ver que tem déficit importante na área pública, tem um enorme ralo de recurso mal gerido na gestão de previdência do pessoal da área pública e você tem um desequilíbrio na área privada. E depois você tem uma outra conta, que é a conta dos gastos com o que a gente chama da Bolsa Empresário. Tá certo? É isenção fiscal para um monte de setores, é crédito subsidiado para um monte de setores, tá certo? É compra direcionada com um custo mais alto em um monte de setores. Então, o que a população vai ter que fazer não é um problema de um economista resolver, o problema é a decisão política que esse presidente vai encaminhar. Aonde você quer fazer o ajuste? Tá certo? Essa eu diria que é a pergunta. O problema é que o Temer não está numa posição de fazer um corte grande em qualquer uma dessas três áreas. Ele precisa da governabilidade, né, Jorge? Aí é que está. E governabilidade é prestar atenção um pouco no que o povo percebe. Quer dizer, nós vivemos entre duas fatalidades. Quer dizer, ou a gente era radicalmente nacional-desenvolvimentista, ou a gente era radicalmente liberal. Essas eram duas tendências que presidiam, pelo menos, a oferta que se fazia de solução para os eleitorados. Hoje dá a impressão de que a massa vitimada por esses radicalismos tem uma certa intuição do que quer. Ela quer pessoas decentes, ela quer, digamos, atos eficientes, uma certa correção. E agora, precisa que o governo, as pessoas de um governo, deem ao povo a confiança de que essa coisa que eles desejam vai ser feita, ainda que com algum sacrifício. Agora, depois da desmoralização de tantos governos, como é que você vai, em uma semana, emprestar a um governo novo essa confiança na sua intuição, mesmo que o governo esteja aparentando fazer essas coisas, entende? Esse é o problema. Como diz, não é o Brasil que precisa inspirar confiança para o mundo exterior e para o mundo econômico, para o mercado. É o governo que precisa inspirar confiança da sociedade. César Filho, para a gente encerrar, é simples, é só fechar as torneiras da corrupção e recuperar o dinheiro roubado, que também tem uma boa parcela nesse orçamento ou não? Pequena. Você pode pegar toda a corrupção e juntar. Por ano, 200 bilhões? De novo, as pessoas querem buscar problema que não é da área política. A solução é política. O grosso da solução é política. É óbvio que a corrupção você tem que combater? Tem. Mas vamos supor, chutando muito alto, 5% é desviado?
ainda você tem mais 50% de problema. Então você tem que ir atrás da corrupção. Mas o problema não é só a corrupção, você põe lá, cria uma controladoria, põe o TCU, você vai combatendo. Mas você não resolve o grosso. O grosso é um modelo de desenvolvimento do Brasil, a natureza da intervenção estatal na economia. Aí é o grosso da discussão. Porque às vezes as pessoas pegam pelo lado fácil. Vamos falar que é corrupção, aí eu evito discutir o grosso. No grosso, o Brasil vai ter que enfrentar isso. Acabou. Acho que o Jorge mencionou aqui. Você tem um meio de campo aí que está mais ou menos definido. Você não pode mexer em macroeconomia. Macroeconomia tem que ser mais ou menos gerida como você chamou de uma intuição. Mas é isso mesmo, tem mais ou menos um consenso formado aí. Agora, vai ter que cortar parte do Estado. Agora, esse parlamento é o mesmo do parlamento da Dilma Rousseff. Então, o Temer chega com credibilidade, consegue aprovar essas medidas duras? Não, porque uma boa parte, eu sou outro problema, as pessoas acham que é a esquerda que está resistindo à mudança. É óbvio que não é a esquerda. Soma todos os deputados da esquerda, dá 13% do parlamento. Quem segura a reforma é esse meião que vive desse Estado. É óbvio, é a mesma coisa da corrupção, é meio diversionista. Agora, posso fazer uma observação? Claro, claro. Eu acho que na macroeconomia, o número da corrupção é pequeno. Agora, nas empresas estatais e nos fundos, a corrupção é devastadora. Quer dizer, vide o caso da Petrobras. Digamos, vamos dizer que houve incompetência, falta de previsão, falta de sensibilidade para os valores e os preços no mercado interno e no mercado internacional, mas a corrupção ali lesou pesado. E nos fundos lesou pesado também. Então, pensão, agora, apesar de que no conjunto, nos trilhões da macroeconomia, essa coisa pode ser um número pequeno. Agora, além da desmoralização que causa na confiança desse meio de campo que eu falei. O meio de campo precisa confiar. Claro. E se tiver um ladrãozinho solto, não dá para confiar. Sim, eu concordo. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, vai fazer a própria defesa no Conselho de Ética nesta quinta-feira. Será o retorno do parlamentar ao Congresso desde o seu afastamento há 12 dias. O PMDBista responde a um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de mentir à CPI da Petrobras ao negar ter contas no exterior. O relator do processo, Marcos Rogério, do DEM, disse que também vai incluir no parecer a acusação de que Cunha recebeu propina do esquema da Petrobras. O presidente afastado é réu no STF pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje, o Conselho de Ética ouviu o professor de Direito e advogado Tadeu de Chiara, terceira e última testemunha de defesa. A ida de Cunha ao Conselho de Ética nesta quinta-feira encerra a fase de defesa. Depois disso, o relator do caso tem até o fim do mês para apresentar o parecer final, que vai à votação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, liberou para julgamento a ação que pede o impeachment do presidente interino Michel Temer por crime de responsabilidade. O autor do pedido, o advogado Mariel Marley Marra, alega que Temer cometeu os mesmos atos que afastaram Dilma Rousseff. Mas o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou um parecer ao STF na semana passada pedindo o arquivamento do pedido contra Temer por insuficiência de provas. E hoje foi divulgado que há 2 semanas, aliás, técnicos encontraram uma escuta telefônica no gabinete de outro ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O aparelho estava desativado e escondido embaixo de uma mesa. Não há informações sobre gravações de conversas do ministro com auxiliares. A gente sabe que o Temer não vai ter folga durante esse período aí que a presidente Dilma Rousseff é afastada. Não, não vai ter folga, William, e acho que nem é o papel das instituições darem folga a um ministro. Elas têm que seguir, principalmente as instituições que não estão diretamente vinculadas a essa ordem política de formação de maioria. Isso, quem opera por formação de maioria é o Poder Legislativo, tá certo? O Poder Judiciário e as suas entidades que estão vinculadas, elas continuam o seu ritmo de trabalho. O cenário político não pode alterar em nada o andamento dessa parte legal jurídica. Agora, eu acho que esse pedido aí não faz sentido, né? Querer culpar o vice-presidente pelas ações do qual, obviamente, ele não estava diretamente envolvido, eu acho que é um caso interessante, eu acho que o Supremo tem que, de alguma maneira, se pronunciar, mas me parece que não procede, né? O Diretório Nacional do PT se reuniu hoje em Brasília para discutir o futuro da legenda, agora que virou oposição. E, no final, o partido divulgou um documento com críticas à própria sigla
e ao governo Dilma Rousseff. Vamos falar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Como foi esse encontro, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, nem a presidente afastada Dilma Rousseff, nem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceram ao encontro da Executiva Nacional, do Diretório Nacional do PT. Dilma alegou que nunca costumou fazer parte desse tipo de reunião. Já Lula alegou que decidiu deixar o partido à vontade para encontrar aí os seus rumos, agora que deve ir para a oposição. Ao final do encontro foi divulgado um documento com mais de 20 páginas que tem praticamente 2 tópicos. O primeiro trata de uma conjuntura nacional e o segundo fala mais especificamente das eleições municipais de 2016. Vamos ver na reportagem. No primeiro, o partido voltou a classificar o impeachment como golpe. O motivo seria inviabilizar a candidatura de Lula em 2018. A cúpula petista também fez uma autocrítica. O documento afirma que só é possível entender o impeachment se os erros cometidos pelo partido e pelo governo forem avaliados. O PT destacou ainda que houve um esgotamento do modelo econômico adotado entre 2003 e 2010 e que o governo deveria ter buscado as reformas política e tributária. Em relação às eleições municipais, ficou acertado que o partido não apoiará legendas ou candidatos que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Também foi decidido, William, que o PT vai fazer o financiamento das campanhas agora, em 2016, apenas com doações de militantes e de simpatizantes, além de trabalho voluntário e algumas ações coletivas de mobilização. O PT também falou da importância de se estabelecer uma estratégia para a possibilidade de Dilma Rousseff retornar ao cargo e, para isso, pretende criar um plano de desenvolvimento econômico para garantir o crescimento, caso ela seja absolvida pelo Senado Federal. Ao meu lado está Pedro Costa Júnior, que é cientista político, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco e também da ISPM, e que vai conversar com a gente aqui um pouco mais a respeito desse assunto. Boa noite. Qual é a sua opinião a respeito do futuro do PT agora na oposição? A primeira coisa que o PT vai ter que fazer, e ficou decidido isso nessa reunião, é aquilo que a esquerda sempre celebrou muito, que é a autocrítica, para poder se reaproximar das suas bases. Então, vou destacar 3 pontos. O primeiro desses pontos, sem dúvida nenhuma, é que o PT, em 2015, quando a presidente Dilma foi reeleita, de certo modo, ele se afastou do projeto vencedor nas urnas. Acabou realizando o projeto derrotado, que era o projeto do ajuste, que foi simbolizado pelo ministro Levi, que agora vai ser cumprido pelo Meirelles. Então, a base do governo e os próprios eleitores, 54 milhões de eleitores que votaram na Dilma, o presidente Dilma, se sentiram traídos nesse sentido, porque a candidata Dilma disse: nós não vamos fazer o ajuste. A presidente Dilma começou o seu segundo mandato com a ideia do ajuste. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as alianças espúrias que o PT fez, né, ao longo desse processo de governabilidade. Quem não se lembra do presidente Lula, do prefeito Fernando Haddad, apertando as mãos de Paulo Maluf, por exemplo. Ou mesmo agora, durante esse processo que nós estamos vivenciando aí, a presidente Dilma, segundo ela mesma, né, os capitães do golpe são ninguém menos do que Eduardo Cunha e o Michel Temer, ambos do PSDB, ambos da base aliada. Agora, o PT pode perder apoio popular, principalmente porque sua principal liderança, o ex-presidente Lula, está, por exemplo, implicado na Operação Lava Jato? Pode perder apoio popular. Isso tem a ver com o terceiro ponto que eu ia destacar, que é o que o presidente Lula não fez, a presidente Dilma não fez, que foi as reformas estruturais que precisavam fazer, como a reforma política, a democratização dos meios de comunicação. Isso não foi feito. Isso agora pode se voltar contra o PT. Quer dizer, o lulismo é um fenômeno ainda maior do que o petismo. Caso o Lula se torne uma carta fora do baralho, seja preso, ou por condições físicas ou pessoais, ele não decida ser mais competitivo, o PT vai ter uma séria crise de liderança, vai ser um problema a mais para lidar nos próximos anos aí. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio, William. Obrigado, Ricardo. Vamos conversar aqui. Jorge da Cunha Lima, vamos lá, a sua análise aí. Na verdade, o PT tenta um fôlego ainda nessas eleições municipais, afastando desse projeto de Dilma Rousseff que não deu certo, é isso? Eu acho que também é isso, mas eu prefiro ir para um outro ponto de vista. O Brasil mudou, virou a página nessa questão do governo central, nessa questão administrativa.
Os partidos, sem nenhum farisaísmo, não viraram a página. Eles querem continuar exatamente como eram, num Brasil que visivelmente está mudando e que o povo quer que mude. Então não tem sentido um PT vir agora dizer, depois de 12 anos, que acha conveniente o que devia ter feito a reforma política. Como é que esse vigoroso grupo central, grupo duro do PT, não cobrou reforma política na hora? E como é que vem dizer que agora vai pedir dinheirinho para os seus correligionários quando pediam dinheiro de outra forma? Isso vale para o PT, vale para os outros partidos. Quer dizer, ou os partidos viram a página, ou não adianta ficar discutindo se eles vão fazer mais uma jogadinha para 16, para 18. Não é isso que o partido espera dos partidos. Primeiro espera que sejam menos e que sejam partidos. William, acho que mais na linha do que o Jorge está comentando, você olhar esse processo que está ocorrendo no PT, claramente você tem dois grupos lá dentro argumentando o que eles estão chamando aí, alguns estão chamando de refundação do partido. Né? Alguns estão falando exatamente nessa linha, Jorge, que é o seguinte: precisamos repensar o partido, começar de novo, que deu errado nesse nosso projeto de poder, sacrificou boa parte das ideias que a gente tinha e tal, e estão propondo mudar formato de gestão do partido, ideias, etc, etc. Você tem um outro grupo, que é o grupo que ainda não virou a página. Você tem um pessoal que está querendo mais ou menos dar sobrevida a esse modelo que veio até agora. Eu diria que o PT ele está nessa briga interna importante. Agora, eu acho que o interessante que a gente precisa também notar é um partido, dos poucos partidos, que faz um debate permanentemente interno, divulga suas questões, tá certo? Mantém a sua estrutura funcionando. Eu acho isso absolutamente louvável. Eu acho que isso é a essência que o sistema partidário deveria ter. Agora, fizeram seus erros, vão ter que pagar eleitoralmente, mas é importante ter partido orgânico como o PT é. Outros partidos deveriam seguir a mesma linha. Só para encerrar, Demival Silva, o PT tem que se conscientizar que agora ele, PT, está no lugar que sabe atuar e que precisa aprender a ser governo. Em instantes, a procuradora Flávia Piovesan, comentarista do Jornal da Cultura, assume a Secretaria de Direitos Humanos do governo Temer. Hoje no Cartão Verde, um papo com o neurocientista e palmeirense Miguel Nicoleles. As impressões da primeira rodada do Brasileirão, todos os detalhes do jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, que vale vaga nas semifinais da Libertadores, as notícias do seu time, os principais fatos do mundo esportivo. Cartão Verde, hoje, 10 da noite. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Vem aí, Manos e Minas, nova temporada. Estreia em junho. O Núcleo de Projetos Políticos do Novo PP já recebeu mais de 30 mil mensagens pelas redes sociais. Hoje, o Novo PP tem a participação da sociedade nos melhores projetos para cada cidade do estado de São Paulo. Você está satisfeito com a política da Prefeitura de São Paulo? O Novo PP não está. Faltam mais de 120 mil vagas em creches. A saúde não funciona. Ninguém aguenta mais a indústria da moda. E a sensação de segurança piora todo dia. Vamos mudar São Paulo? I've got you under my skin. Em homenagem ao ídolo de várias gerações. Deep in the heart of me. E um dos maiores cantores do Brasil. No good unless it loves you. Nesta quinta, 10 da noite, você não pode perder. Calbi canta Sinatra. Eu acho que vai agradar muito aos amigos.
Nossa companheira de bancada, Flávia Piovesan, aceitou o convite do presidente interino Michel Temer para comandar a Secretaria de Direitos Humanos. A procuradora especialista em Constituição tem entre as tarefas evitar retrocessos na defesa do cidadão. Doutora em Direitos Humanos e Direito Constitucional, Flávia Piovesan é professora da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e tem passagens pela Organização das Nações Unidas. Em 2012, foi cotada para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Com histórico de luta pela defesa dos direitos humanos, a procuradora já definiu os focos de atuação. Combate à violência contra a mulher, o combate à discriminação por orientação sexual, a proteção dos povos indígenas e seus direitos. É fundamental um olhar para as nossas instituições, um olhar sereno. Eu creio que no Brasil nós muitas vezes insistimos e perpetuamos políticas fracassadas. Entre os desafios que tem pela frente, a nova secretária de Direitos Humanos também destaca a necessidade de investir em serviços de inteligência para combater a impunidade no país. É mais importante investir na prevenção e serviços de inteligência que propriamente no policiamento ostensivo. Para o presidente da OAB, Seção São Paulo, a secretária deve ter um olhar atento sobre a inclusão de minorias e também observar o tratamento dado à população carcerária. Nas últimas décadas, o país quadruplicou o número de presos. Nós somos um país que prende muito. 60% daqueles que estão presos não tem sequer uma condenação de primeira instância. E quando apresentados ao magistrado, normalmente são liberados, porque ou a prisão foi ilegal ou a prisão era desnecessária. A nomeação de Flávia Piovesan acontece depois de o presidente interino, Michel Temer, ser criticado pela ausência de mulheres em cargos de primeiro escalão. Ontem, ele anunciou o nome de Maria Silva Bastos para o BNDES. Fundamental romper com a invisibilidade das mulheres no poder. Nós somos metade da população mundial e, portanto, mães da outra metade, e temos que democratizar as esferas de poder. A oposição convocou os venezuelanos para protestar contra o governo de Nicolás Maduro e o estado de exceção no país. E a ONU e a Anistia Internacional alertaram para o risco de uma revolta popular. O líder de oposição, Henrique Capriles, quer o apoio popular para derrubar o estado de exceção que entrou em vigor ontem. A desconhecer este decreto. A marcha contra o governo, marcada para amanhã, também pretende pedir a aprovação do referendo, que pode tirar Nicolás Maduro do poder. O processo está paralisado. Em discurso nacional, Maduro alegou que a medida é para impedir um golpe de Estado e para enfrentar a crise financeira. Disse que o clima de violência no país fazia parte de um plano de invasão dos Estados Unidos. 2 aeronaves americanas invadiram o país e foram expulsas do espaço aéreo. Maduro ainda afirmou que a Assembleia Nacional perdeu a autoridade e por isso deve ser extinta. É questão de tempo para que desapareça. Por sua vez, o parlamento, dominado pela oposição, prometeu recusar o decreto de estado de exceção. O clima tenso preocupa a ONG Human Rights, a Anistia Internacional e a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que temem uma reprise do que aconteceu em 2014, quando protestos resultaram em confrontos e 43 mortes. Em Portugal, durante a cúpula com deputados europeus e latino-americanos, houve troca de insultos e acusações de violação de direitos humanos na Venezuela. Maduro quer uma guerra civil, é isso? Nossa, William, ali infelizmente está caminhando para a oposição está sendo muito moderada. Essa liderança, que é o Capriles, que já foi 2 vezes candidato, é um jovem, um ex-governador já de 2, 3 estados. Ele é um moderado e tem tido uma liderança muito interessante de acomodar conflitos, etc, etc, para tentar dar saídas honrosas para um governo que absolutamente se desestruturou, né? Eu acho que o próprio papel da Assembleia, que está hoje sob maioria de quase 2/3 da oposição, está buscando um caminho via instituição. Então, mudou um pouco o jogo, porque a oposição na Venezuela tem uma história muito ruim, né, de ação anti-instituições, etc. E agora está fazendo um papel muito interessante. Agora, o governo é de um estado de natureza ali, é primário, que não é difícil imaginar uma saída, infelizmente, negociada dessa crise. Jorge. Numa república, quando o equilíbrio do Estado, dos poderes do Estado, é deliberadamente corrompido por uma das partes, seja qualquer uma das 3, dá
confusão, da guerra civil, porque todas essas parcelas do poder são representadas por camadas de interesses, além de camadas de população. No momento que ele quer, como o democrata, que alguns acham, o democrata Maduro, vai fechar arbitrariamente o legislativo, ele vai ter o troco. Agora, para o povo venezuelano, isso é muito triste, porque vai dar guerra. Daqui a pouco, uma balada para começar o dia sem bebida alcoólica e com yoga. Olá, o Metrópolis de hoje tem a belíssima exposição Triunfo da Cor, que acaba de abrir em São Paulo. O humor de Marcos Veras em um monólogo afiado e momentos marcantes de Calbi Peixoto aqui na Cultura. 11 da noite. Me esquecer. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Planeta Terra. Nova temporada. What a wonderful world. Estreia em junho. O Núcleo de Projetos Políticos do Novo PP já recebeu mais de 30 mil mensagens pelas redes sociais. Hoje, o Novo PP tem a participação da sociedade nos melhores projetos para cada cidade do estado de São Paulo. Para o Novo PP, a valorização do comércio de São Bernardo do Campo é a solução mais rápida para combatermos o alto índice de desemprego, principalmente entre os jovens. São Bernardo é grande, tem um comércio forte e que precisa ter o apoio do poder público. 50 anos de carreira artística. Que trabalho, que prazer, que alegria. Uma personalidade marcante dentro e fora dos palcos e telas. Quando você quer uma coisa, você vai em frente e consegue mesmo. Atuações memoráveis. Tá maquinando o quê? Em inúmeros prêmios. Tantas emoções, tantas homenagens. Regina Duarte é Persona em Foco. Terça, 11h30 da noite. A indústria de São Paulo fechou 4 mil vagas de emprego em abril, primeiro saldo negativo para o mês em 10 anos. O recuo foi de 0,17% em relação a março, segundo a Federação das Indústrias. No acumulado do ano, foram quase 35 mil demitidos, queda de 1,5% em relação ao mesmo período de 2015. Dos 22 setores pesquisados, 16 demitiram. O pior desempenho foi registrado na indústria de veículos automotores, reboques e carrocerias, 2.300 demissões em abril. Os preços dos novos aluguéis tiveram uma queda real de 12,88% entre abril do ano passado e abril deste ano. Sem considerar a inflação, o recuo foi de 4,8%, um recorde negativo para o setor em 7 anos. A maior queda foi registrada no Rio de Janeiro, com 9,95%, seguida de São Paulo e Salvador. O dólar fechou em baixa nesta terça-feira, cotado a R$ 3,49, uma desvalorização de 0,36%. A Bovespa também fechou em queda, 1,86%. Muito bem, senhores. Jorge da Cunha Lima, muito obrigado pela participação. Boa noite. Ricardo Senes, boa noite. Obrigado pela participação. A gente termina falando de uma festa diferente em São Paulo. É uma balada no período da manhã, das 7h30 às 9h. A festa não tem bebida alcoólica e começa com yoga. Todo o valor arrecadado com o evento será revertido para cursos gratuitos de marketing digital destinado a jovens de escolas públicas.
Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal da Cultura. Apoio Bradesco. Digital ao seu gosto. Olá, boa noite, time do Cartão Verde em campo. Se segure aí, olha, chegamos com um olho no Brasileirão 2016 que debutou e outro na Libertadores que nos reserva neste meio de semana um jogo decisivo entre Atlético Mineiro e São Paulo, jogo que vale uma vaga nas semifinais. Nosso convidado de hoje é um craque da ciência e palmeirense declarado, Miguel Nicoleles, que você vai ver e já está vendo no vídeo. O Miguel que nos visita em momento mais do que preciso, porque o Palmeiras foi de longe a sensação da rodada inaugural do Brasileirão. E vamos para o jogo com Roberto Rivelino, Vitor Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Miguel Nicoleles, muito obrigado. Depois de alguns e-mails trocados, muito feliz de recebê-lo aqui. Muito obrigado. E mais feliz ainda de saber que a hora foi precisa, porque o seu Palmeiras está que está, né? Você já deve ter ouvido várias vezes o bendito bordão pintou o campeão. Para mim, podia acabar o campeonato agora, tá mais que bom. E a gente estava conversando antes e o Celso entregou um detalhe que eu realmente desconhecia. Pai corintiano, mãe São Paulina, é isso, Nicoleles? Mas o obstetra era palmeirense, então foi... Salvou tudo. Não tinha alternativa. Né? A relação do professor Nicoleles, as pessoas estão acostumadas a ver o nome do professor Nicoleles ligado, ele é como é que seria um candidato ao prêmio Nobel entre os brasileiros, se nós temos um nome hoje. É o professor Nicoleles, tem a história do exoesqueleto que a gente vai falar aqui, né, do pontapé inicial do tetraplégico na Copa do Mundo. Mas a relação desse senhor com o futebol é uma coisa tão grande. O site de pesquisas dele, tem uma bandeirinha do Palmeiras tremulando do lado. Um dia ele fez um Roda Viva, em que ele foi perguntado o que ele sentia mais falta do Brasil, no tempo que ficou estudando fora. Ele usou um pedação do Roda Viva para falar da relação dele com o Palmeiras. Né? E tem uma história que eu quero que ele conte até o final do programa, que é o dia que ele subiu no telhado nos Estados Unidos e ameaçou se jogar lá de cima se a Globo Internacional não liberasse o sinal da final do Rio, São Paulo, Palmeiras e Vasco em 2000. Então é uma coisa sensacional. 4-0. Lembra até do resultado. Ele não é palmeirense, não? Não é pouco. Bom, o bacana dessa história é que no final o Celso acabou fazendo uma apresentação muito mais à altura do que essa apresentação formal que eu tinha feito no início. E já que a gente tem aqui alguém que gosta de futebol, vou falar logo para vocês do nosso sorteio de hoje. Vocês vão ver que a gente tem no sorteio 2 bolas
bolas da final do Campeonato Mineiro, autografadas pelos jogadores do América Mineiro e do Atlético, e um exemplar do livro Crônicas Boleiras, do Francisco Bicudo, livro publicado pela editora Chiado, aliás, impresso em Portugal, livro que será lançado neste sábado, dia 21, no Bar São Cristóvão, a partir das 6 da tarde, aqui em São Paulo. A nossa enquete de hoje quer saber se você concorda com a suposta escolha feita por Dunga, técnico da seleção brasileira, para formar o time olímpico. O técnico já teria definido o trio de jogadores acima de 23 anos, com o qual pretende contar. O trio seria formado por Neymar, William e Miranda. Dos três, o Neymar já está liberado, os outros dois têm um problema de liberação dos clubes, né, do Chelsea e também da Inter. A pergunta é, você concorda com essa escolha? Neymar, William e Miranda seriam os seus escolhidos? Sim ou não? Votem, provoquem, comentem esse e outros assuntos. Participem do programa com a gente no Twitter, como sempre, Jogo da Velha, Cartão Verde. Professor, a bola está contigo. Pois não. Esse seria seu trio também? Você colocaria um palmeirense no meio? Não, eu só tenho dúvida do Miranda. Eu tenho visto alguns jogos do Miranda, não tenho ficado muito impressionado com a fase atual dele. Eu gosto muito dele da época que ele jogava no São Paulo, era um grande jogador, sempre quis que ele jogasse no Palmeiras, mas ultimamente eu não sei se ele seria a minha escolha para o terceiro nome. O Neymar, evidentemente, se ele puder jogar, né? O William, gosto muito do William. Eu vi o jogo dele em Londres, fiquei maravilhado. E o pessoal adora ele lá, os torcedores do Chelsea adoram ele. Não sei, Então é não. Colocaria quem no lugar do Miranda, professor? Olha, eu poria alguém ou no meio do campo ou no ataque. Alguém para dar mais peso, mais equilíbrio, porque vai ser uma pressão muito grande. Nós já vimos o que aconteceu na Copa, né? A pressão foi decisiva, na minha opinião, para aquele meltdown psicológico do time brasileiro, né? Até na Alemanha, eu passo na Alemanha, os cientistas alemães falam comigo que eles ficaram extremamente decepcionados, porque eles esperavam um jogo parelho, um jogo bonito, né? Eu poria alguém mais tarimbado no meio do campo para segurar o time, para dar mais estrutura psicológica para o time, né? E aí, Rivan? Aliás, a opinião do Nicoleles é a opinião do Fernando Fusca, que está sempre com a gente aqui falando, não, Miranda não teria vaga nesse time. Não, diz ele que quer ganhar o prêmio. Eu já gosto do Miranda. Eu acho que é o homem de confiança também do Dunga. A gente percebe que é uma pessoa que tem uma segurança, uma tranquilidade. Eu acho que me agrada a escolha do Miranda. O Neymar, claro, o melhor jogador nosso. O William, eu já tenho o meu desconto com o William. Eu acho que também o William, eu acho que nós temos os jogadores nessa função que ele faz, jogadores que podem fazer, que estão jogando, que é o Luan do Atlético. Você tem o próprio o Gabigol, que faz essa função pelo lado direito, que ele vem um pouco fechando. Você tem mais quem? É que o Luan acho que não se recupera até a Olimpíada.